Podcast Saúde Perfeita, segundo episódio. Pessoal, o podcast Saúde Perfeita é um podcast voltado para falar da saúde física e mental, basicamente, e tudo que envolve a manutenção desse estado ideal, que seria a perfeição, mas ela não é atingível, mas a ideia do podcast é exatamente a gente ter essa busca constante, né, por melhorar a nossa saúde em todos os aspectos possíveis. Então, a gente falou no primeiro episódio sobre um pouquinho de nutrição com o Cristiano Sampaio. A gente vai vir falando da área de medicina, da área de exames laboratoriais, suplemento alimentar, atividade física, vamos conversar com atletas. Hoje eu estou aqui com a Tereza, já eu apresento ela para vocês. Então, eu queria inicialmente falar dos nossos dois patrocinadores. Primeiramente, o Centro de Excelência Física de Brasília. Então, o Cefis é um projeto de vida, né, que envolve principalmente a integração entre as diferentes especialidades, né? Eu acredito que hoje o mercado ele entrega os serviços de forma desintegrada, ou seja, você tem um profissional numa clínica, você tem outro profissional no outro, às vezes um nutricionista está num lugar, você tem um professor na academia, você tem um médico numa outra clínica, o psicólogo está em outro lugar, o fisioterapeuta está em outro espaço, e a falta de comunicação entre esses profissionais acaba gerando muitas vezes um conflito de ideias, né? Uma dificuldade de ter um alinhamento em cima de um propósito, que é o propósito do, do indivíduo, do cliente ou do paciente que está sendo atendido. Então, esse é um dos pilares do Cefis, a integração entre as partes. Eu diria para vocês que o segundo pilar é o fortalecimento do relacionamento, né? Que a gente faça o cuidado com a saúde e com a prevenção de doenças, a busca da longevidade, do envelhecimento saudável, focando no relacionamento com as pessoas, mais do que na prescrição. A gente percebe hoje, as pessoas têm muita facilidade a terem prescrições, sejam de dieta, sejam de treinamentos, sejam de suplementos ou de medicamentos, mas muitas vezes por falta de relacionamento, você tem uma baixa aderência aos tratamentos e aquilo que é proposto pelos próprios profissionais. Essa é uma dor da área de saúde, né? As pessoas vão para as consultas de todas as especialidades e muitas delas não dão seguimento. Vai uma vez e não retorna. Pega uma prescrição, toma uma medicação e não volta para o médico para ver o que tem que fazer depois. Isso vale para o psicólogo, para o fisioterapeuta, para o professor de educação física, né? A gente tem essa dificuldade muitas vezes de ter aderência e, na minha visão, isso acontece também pela falta da preocupação com o trabalho mais humanizado, de mais relacionamento e menos foco nas prescrições. Segundo patrocinador, Mundo dos Suplementos. Mundo dos Suplementos é uma loja de suplementos aqui de Brasília, que hoje atende a todo o Brasil, e é onde o foco é que a gente consiga filtrar o mercado de suplementos dentre essas centenas de marcas hoje que existem no mercado, e muitas delas de baixa qualidade, com suplementos subdosados, com falsificações, com uma série de problemas que a vigilância sanitária obviamente não dá conta de fiscalizar tudo isso. A entrada dos marketplaces também aumentou essa oferta de produtos de baixa qualidade. Então eu diria para vocês que principalmente o mundo dos suplementos hoje tem a preocupação de trazer para os clientes aquelas marcas e aqueles suplementos que são os mais confiáveis e de qualidade assegurada. Seja por serem marcas que têm muitos anos de mercado, esse é um critério. Os laudos técnicos que atestam também a pureza, esses laudos terceirizados também nos dão uma segurança daquilo que a gente está ofertando para os nossos clientes. E, acima de tudo, pelas avaliações no Google, você percebe que essa preocupação está sendo atestada pelos próprios consumidores, com as avaliações chegando a 4,9 estrelas de 5, né? E isso com quase 700 avaliações. Beleza, vamos lá. Hoje, quem eu tenho aqui é a Tereza Macedo. Olá! Psicóloga positiva. Ela tem 5 pós-graduações, entre elas 2 MBA
e um mestrado em gestão do conhecimento. Então, assim, a Tereza, ela chegou nas nossas vidas através da minha mãe, que é também uma profissional da área de educação aí da vida inteira, mais de 40 anos atuando na área. E, e foi, assim, realmente algo que fez uma grande mudança no nosso jogo por completo no Centro de Excelência Física. Por quê? Primeiramente porque eu sempre enxerguei a parte da onde a gente trata das emoções, da parte psicológica, como uma parte fundamental para todo o processo que envolve os cuidados da saúde física e mental. Né? A gente sempre ouviu aquela famosa frase, né? Corpore sano, in mens sana. Eu trabalhei durante muitos anos, ainda trabalho, hoje menos no atendimento, né, dos clientes, mas eu tive muitos alunos de personal trainer, fiz, assim, centenas, talvez milhares de atendimentos com avaliação física, com acompanhamento de atletas, e a gente percebe realmente que, mais uma vez, não se trata sempre da prescrição do treino, né, da dieta milagrosa, ou da medicação, ou do hormônio, ou da injeção, e muito mais de como que você ajuda essa pessoa através de uma mudança de hábitos, através de motivação. E, inclusive, a pegada da Tereza é da psicologia positiva, que eu acho muito legal. Cheguei a fazer um curso de coaching numa universidade americana que tinha essa mesma proposta. Então, assim, ela entrou para abrir os atendimentos na área de psicologia do Centro de Excelência Física de Brasília, do Cefis, e logo em seguida a gente vem trabalhando já uma ideia de mentoria, que é uma área que ela atua também, a mentoria de desenvolvimento de pessoas, de liderança, de bem-estar. E logo em seguida a gente também trouxe a Tereza para cuidar das pessoas que trabalham no Cefis. E a gente percebe o impacto que isso teve lá no nosso rendimento, no nível de felicidade, no desempenho dos nossos funcionários. Foi muito gratificante, assim, de ver, sabe? Então, Tereza, Olá! se apresenta agora você e me conta um pouquinho da tua história e como que você chegou até aqui. Bom, eu tenho 35 anos de mercado, e trabalhei muito em organizações durante muitos anos com essa área de gestão de pessoas, trabalhando com pessoas, desenvolvimento com pessoas. E aí a gente desenvolve um olhar humano, né? Porque qual é o papel de uma pessoa que lida com gestão de pessoas? É mediar o bem-estar das pessoas e aquilo que é importante para a organização em termos de negócio. Então, isso é sempre um desafio que a gente tem que buscar. E foi sempre como eu entendi. É porque não dá para ter resultado a qualquer custo, né? Porque o resultado a qualquer custo pode custar o adoecimento da sua equipe. Se a sua equipe adoece, você não tem resultado. Isso vale para tudo na vida da gente. Que aí eu passo, né, para minha carreira na área da psicologia clínica, que eu também atuei sempre em paralelo, hoje com mais ênfase. Hoje eu não trabalho mais em organizações, só na clínica. Na Cefis, eu atendo especificamente lá, e também nas mentorias. E a gente tem fomentado muito esse papel da mentoria para a gente levar como uma oferta para os nossos clientes da Cefis. Por quê? Porque na mentoria eu consigo colocar a expertise que eu tenho, dos anos que eu fiquei em organização, aliando aquilo que é importante para o bem-estar das pessoas. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Eu também sou professora, eu atuo como docente, conteudista, tutora. Como o Fábio falou, eu adoro estudar, né? Eu brinco, a pessoa não tem o que fazer, faz uma pós. Enfim, e a gente está aí nessa proposta que é a proposta da psicologia positiva. Promover o bem-estar e o florescimento das pessoas, seja por meio da mentoria, seja por meio da psicoterapia positiva. É muito legal, assim, a gente que lida com as pessoas no dia a dia, a gente percebe o quanto que o nível de ansiedade hoje, ele tem se elevado ao longo dos anos. Eu acho que a quantidade de conexões que a gente tem hoje em termos de comunicação digital, né? A
A gente pegou, né, nós pegamos lá o início do telefone celular, que era quando você tinha um telefone no bolso, mas antes disso você não tinha. E aí esse telefone, ele depois virou um mensageiro também de mensagem de texto. E aí você passou a ter uma hiperconexão de 24 horas, recebendo mensagem o tempo inteiro, cobrança, né? As pessoas querem receber respostas e como que você vê, Tereza, essa questão hoje na saúde mental das pessoas? Ai, Fábio, assim, é um desafio, né? Por quê? Porque o que o mundo, né, nos oferta é uma conexão 24 horas. Gente, isso é possível, isso cansa a gente muito mentalmente. A gente precisa relaxar, a gente precisa ficar sem celular, a gente precisa sair, olhar a natureza, assim, acalmar um pouco a nossa mente, né? E com certeza o excesso de conexão, o excesso de atividades, o excesso de ofertas gera uma ansiedade, né? Porque muitas vezes você não sabe direito, você tem tanta coisa para fazer, o que que eu faço? Né? O que que eu escolho? E aí isso pode aumentar o nível da ansiedade. Tem um autor que ele fala sobre o paradoxo da escolha, né? Que durante muito tempo a gente pensou que ter muitas opções seria bom para a Ah, gente, sim. mas a gente descobriu que não, que muitas opções nos deixam confusos e podem ser um fator também que promove a ansiedade, né? Então, Na área de vendas, eles dizem que se você dá muitas opções, por exemplo, de cor de um produto para a pessoa, ela não consegue escolher e acaba não decidindo lá na não compra. decidindo nada, ela vai pensar, porque é tanta coisa que ela não consegue tomar uma decisão assim na hora, né? Então, eu acho que a gente precisa cuidar do equilíbrio do que nós temos nas nossas vidas, para que a gente possa ter bem-estar e saúde mental. Olha, você me lembrou uma conversa que eu tive hoje com o meu parceiro de treino, Marquinho. Marquinho, um abraço. Ele comentou comigo que colocou o filho numa colônia de férias e a proposta da colônia é exatamente que as crianças deixem o celular na mão dos coordenadores. Isso. E aí tem uma interação maior. Então tem natureza, tem brincadeira, tem palestra, tem jogo, tem um monte de coisa, mas já tem como objetivo, proposta dessa colônia de fora, elas não terem o celular na palma da mão. Porque eu vejo também que o smartphone hoje, além de trazer toda essa ansiedade, a comparação que a gente vê nas redes sociais, né? Todo mundo na vida perfeita, né? Que você já comentou isso É, outras vezes, né? E ele também gera um certo isolamento, né? é. Porque as pessoas estão no mesmo ambiente, cada uma está no seu mundo. É interessante que às vezes você vai em restaurante, em alguns lugares, ou até você observa famílias, um almoço de domingo, onde está todo mundo no celular e ninguém conversa com ninguém. Não há interação. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar, né? O smartphone é fantástico, você tem um computador na mão, você tem um monte de recurso, mas cadê a relação ali, tete a tete, olho no olho, a entrega, a atenção? Né? Acaba que você tem um monte de coisas que te distraem o tempo todo. E o celular é o tempo todo, é o WhatsApp o tempo todo, é muito estímulo. Mas como é que fica a relação, a conexão real entre duas pessoas? Eu vi uma postagem sua onde você falava sobre como é dizer não para você, né? Eu Isso. acho que isso tem um pouco a ver com esse excesso de informação que gera um pouco de falta de foco, principalmente nas questões onde você tem que ter o processo para conquistar, né? Eu tenho filhos aí já hoje que estão com 20 anos, mas eu me recordo de uma vez onde eles, sei lá, deviam ter uns 10 anos de idade e me perguntaram, pai, é, quanto tempo leva para eu chegar na faixa preta? Eu falei, olha, você não tinha que ter essa preocupação agora. Primeiro você tinha que gostar de treinar. É, Porque o que que adiantaria eu colocar uma faixa preta em você hoje, se você não conquistou, você não se sacrificou, né? Você não teve a disciplina. Eu acho que isso hoje tem muito a ver com essa falta de foco e de aprender a dizer não. é. Por quê? Por que que você tem que responder aquela mensagem naquela hora? Por que que você tem que estar disponível para o outro 24 horas por dia? Ah, é urgente. Gente, tudo é urgente, né? É urgente para quem?
Qual é a real urgência nisso? Então, isso fala a capacidade da gente de dizer não. Por quê? Porque às vezes, se a gente diz não, a gente é tido como chato, como antipático, como uma pessoa não prestativa. Mas e como é que fica você? Como é que fica o seu tempo? Como é que fica o que você gosta? Como é que ficam os seus limites? Né? Hoje, a gente tem muita invasão no tempo todo. Então, como se proteger disso? Dizer não é uma ferramenta importante, viu, galera? Eu até comentei também hoje sobre isso. A gente, quando a rede social surgiu, a orientação era que nós não publicássemos informações pessoais, aonde que eu tô, onde que eu tô indo, com quem que eu tô, qual a viagem que eu tô fazendo. O objetivo era você se proteger, não se expondo tanto. E o tempo passou e isso mudou pro oposto, né? Hoje se expõe excessivamente. Eu acho que isso vai criando também uma pressão cada vez maior, porque é cada vez mais conteúdo que você coloca e isso vai gerando problema, né? E eu acho que a gente acaba se expondo muito, né? Existem pessoas que tudo que elas fazem, elas postam, elas colocam na rede social. Mas eu não vejo ninguém postar uma tristeza. Todo mundo posta onde está, a balada que vai, a bebida que toma. Mas e suas dores, sua tristeza, sua dificuldade, seu pedido de ajuda? Como é que você faz com tudo isso? Porque rede social é lugar de gente feliz, né? Que nem pão de açúcar, né? É lugar de gente feliz. Mas tá feliz mesmo? E a comparação? Ai, fulaninha postou isso, eu tenho que postar também, eu tenho que ir lá também. É um, você está competindo com quem, por quê, pelo quê, para quê? Né? O que que é importante para você? O que que você sente? O que que você pensa? Né? Bora compartilhar. É isso aí, fica muito mais natural, né? Real, né? Dentro de um mundo que está sendo tão fake, né? Tão falso. Tereza, e vamos conectar com. Eu queria ouvir um pouco de você sobre a psicologia positiva. Eu acho uma abordagem assim muito legal. Eu sempre tive para mim de ser uma pessoa que motiva as outras, que não foca sempre nas dificuldades, nos problemas, nos defeitos que todos nós temos, mas que procura trazer sempre uma mensagem positiva para ajudar o outro a chegar aonde ele objetiva. Como é que é para você essa abordagem da psicologia positiva nos resultados que você tem alcançado com os seus atendimentos, com as pessoas que você já pôde trabalhar? Então, a psicologia positiva, ela surgiu em 2000, teve alguns autores que mais se destacaram, né, na construção desse arcabouço teórico, entre eles o Mihaly Marcuse. Então, ela parte muito, porque até então, o que era estudado era a doença, era o adoecimento. Eles mudaram o olhar. Vamos olhar as pessoas que são felizes, que são bem-sucedidas, o que que elas têm de diferente, o que que elas fazem. Em cima disso é que foi construída e foi feita uma série de estudos, uma série de pesquisas, por meio da Bárbara Fredrickson, a Sonja Lubromich, vários outros pesquisadores, e tem uma literatura muito interessante. E ela foca no seguinte: o que que você pode fazer para promover o seu bem-estar? Ela demanda da gente uma postura ativa. Galera, ser feliz dá trabalho. A felicidade, ela é uma construção diária. O bem-estar é uma coisa que você busca o tempo todo. E você tem que ter ações, comportamentos que te orientam nesse sentido. É claro, não é todo mundo que gosta disso. Isso não se trata de felicidade tóxica. Ah, não tem tristeza. Tem. Tem tristeza, tem dor, porque a vida é assim. Mas ela trabalha muito. O que que você pode fazer com isso? Como é que você pode manejar a sua vida, seus hábitos, seu comportamento, a sua dor, para você viver melhor? E eu alio a psicologia positiva também com a terapia cognitivo comportamental, que ela trabalha muito nessa linha também, de ver as crenças que a gente tem, né, para a gente ressignificar. E a terapia cognitivo comportamental, ela sempre fala o seguinte: não importa o que acontece, o que importa é a maneira como você vê o que acontece. E é isso que a gente vai trabalhar, o olhar, e tentar trazer para as pessoas um olhar mais positivo sobre a vida, sobre o mundo.
Ó, me lembrou, essa última frase sua me lembrou do primeiro dever de casa que a Tereza me passou quando eu iniciei minha mentoria com ela, que foi o caderninho do agradecimento. São ações tão Isso. simples, né, Tereza? É. Porque tem um lance do viés da negatividade, que eu vou pedir para Uhum. você explicar, que é natural do ser humano, a gente tá sempre puxando para um problema, para algo ruim, né, para uma ansiedade de algo que vai acontecer e tal, que pode se repetir, que já aconteceu. É, então, essa prática da gratidão, ela é muito interessante, porque você sente realmente dificuldade de fazer esse exercício diariamente, Isso. como se não tivéssemos coisas para agradecer. E conforme você pratica, isso vai ficando mais fácil. A gente sentiu isso também lá na equipe, a gente começou a fazer nas reuniões, a gente faz um momento de positive focus, né, onde cada um faz um agradecimento daquele momento do dia e a gente percebeu como que a gente melhorou para fazer esse trabalho. Então, Tereza, fala para mim um pouquinho essa questão do viés da negatividade do ser É. humano. Então, gente, isso vem lá de trás da nossa ancestralidade. Por quê? Porque lá atrás, o homem da caverna, podia vir um bicho pegar ele, uma outra tribo tacar fogo na plantação dele. Ele vivia muito exposto e exposto a muitos perigos. Então, o cérebro nosso, ele aprendeu a escanear perigo. Ele vê perigo o tempo todo. Ele aprendeu a ver o negativo por uma questão de sobrevivência. Só que o tempo mudou. A vida evoluiu, mas o nosso cérebro não evoluiu na mesma proporção. Então, em razão disso que a gente tem uma tendência a ver o negativo. Mas acontecem mais coisas boas do que ruins na vida da gente o tempo todo. Agora, nesse momento, tem mais coisa boa acontecendo na sua vida do que a negativa, mas a negativa sobressai. De certa maneira, a nossa sociedade reforça no jornal. Notícia ruim é que vende jornal, Nossa, é verdade. E né? como atrai a atenção a notícia ruim, aquela manchete Como desastrosa, como que a gente fica, sabe, vidrado para os olhos para aquilo ali, é, alimentando alimentando o ao veneno dentro fato do que cérebro. as coisas boas, elas quase não aparecem, né? É o que a gente chama de assimetria entre positivo e negativo. O positivo está aqui, o negativo está aqui. Acontecem menos coisas ruins, mas o que que a gente faz? O deslocamento da positividade. A gente não vê o positivo e a gente supervaloriza o negativo. 10 coisas deram certo, uma deu errado, você vai ficar lembrando da uma. Né? Você foi numa entrevista de emprego, fez tudo direitinho, você deu uma rata. Quando você sai de lá, você só pensa na coisa errada que você fez. Você não pensa em todas as coisas boas que foram. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ensinar o seu cérebro a ver as coisas boas. E o diário de gratidão te ensina isso. Ai, que besteira! Gente, tem estudos científicos que perdão, tem estudos científicos que provam a eficácia dessa intervenção. Passado um mês da prática constante dessas ações de gratidão, os efeitos positivos ainda aparecem. Sabe? Mesmo que você pare, um mês depois você ainda vê os efeitos positivos. O ideal é que você não pare nunca. Tudo bem, você pode parar de escrever todo dia, mas você tem que tentar lembrar, registrar diariamente na sua mente, escrever do jeito que você quiser, mas escrevendo é melhor, as coisas boas que aconteceram. Por quê? Porque você vai educar sua mente a ver o que é bom. Muito legal aí, pessoal. Já anotaram essa daí, né? É consultoria gratuita. Só começar a agradecer que a sua vida já muda para melhor. Não importa o ponto que você está, né? E Tereza, e a questão do mindfulness é como uma prática que também ajuda a acalmar as emoções, né? Os pensamentos ruins. O que que você diria para a gente sobre essa Olha, questão? gente, o que que é o mindfulness? Mindfulness é diferente da meditação, né? Porque até a meditação, pode ter um cunho religioso, algumas colocações. O que que fala o mindfulness? Mindfulness é estar no momento presente, intencionalmente. Você prestar atenção, sem julgamento, acolhendo as suas emoções, acolhendo, seja lá o que for que você sentir. É você estar
no momento presente. O que adianta? Você sai para um restaurante, para um jantar legal, se você está o tempo todo pensando lá na frente, ou você está o tempo todo remoendo o que passou. Você não aproveita o vinho, você não saboreia a comida. Por quê? Porque você não está realmente ali. Então, mindfulness fala sobre isso, estar no momento presente. Ficar pensando muito no futuro, ele te dá ansiedade, porque é o famoso e se? E se? E se 90% das coisas ruins que você pensa que vão acontecer, ou que você vai criando aquela historinha na sua cabeça, elas não acontecem. Depois que passa que não acontece nada, você fala, nossa, não foi nada do que eu pensei. E normalmente é assim. Então não pensa, vive. Ou então você está lá atrás, no passado, ruminando alguma coisa. Olhar demais para o futuro, ficar com essa mente acelerada e se, ele te dá ansiedade. Focar no passado, ficar ruminando, não conseguir deixar ir as coisas que passaram, ele pode levar à depressão. O único lugar que você tem poder de fazer alguma coisa na sua vida é no presente. Então, fica nele. Por quê? O futuro ainda não veio, o passado já passou. Então, fica nele. E o mindfulness são técnicas, práticas, exercícios que nos ensinam a estar no momento presente e a abaixar a ansiedade e conter as emoções. Né? Gente, a gente tem muita dificuldade de lidar com as emoções. Né? E não tem jeito, é emoção que não dor de barriga, você sente. A gente precisa aprender a acolher, reconhecer, lidar com ela e entender que você é o barco, a emoção é uma onda, ela passa. Ela vem, te balança, mas ela vai embora. Se você centrar, acolher, né? Fica ali, sem julgar a sua emoção. Tá com raiva? Tá com raiva sim. Todo mundo tem raiva. Como assim não pode ter raiva? Tá triste? Tá triste sim. Todo mundo tem tristeza. Né? A gente pode ter nojo, a gente pode ter qualquer uma das 7 emoções. Só acolhe, fica com ela, conversa com ela, não julga, aprende a se relacionar com ela. E ela vai passar e depois você pode fazer alguma coisa com isso, ter um comportamento mais adequado. Muito bom. Você acredita que o TDAH hoje tá bem alta, né? A gente tá ouvindo falar bastante nas redes sociais. O Cristiano até comentou um pouquinho sobre os aspectos nutricionais que estão envolvidos, da modulação intestinal, dos neurotransmissores e tudo mais. E eu ouvi falar também que, já ouvi alguns profissionais falando que o pensamento acelerado nem sempre é um diagnóstico de TDAH. Não, às vezes é só ansiedade. Às vezes é transtorno de ansiedade generalizado, não necessariamente é TDAH. É que assim, depois que a gente identificou o TDAH e tudo, isso veio muito à tona. E eu acho que tem muita gente hoje que fala sobre TDAH sem ter propriedade para isso, sem ter conhecimento Bota suficiente. todo mundo na mesma caixinha. Aí bota todo mundo na caixinha. Muitas vezes a escola faz muito isso. Ah, esse menino tem TDAH, mãe, leva no... E às vezes não é isso, pode ser qualquer outra coisa. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os rótulos, né? Com as etiquetinhas que a gente vai pondo. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo e tratar. E assim, eu sempre entendi que as medicações e as cirurgias, elas seriam sempre as últimas opções, né? Se existem formas naturais de você controlar a ansiedade, a tristeza, né, o pensamento acelerado, e eu acredito muito que a atividade física tem esse poder, né, Tereza? Além da alimentação, claro, a gente sabe que a alimentação ultraprocessada, ela acaba gerando uma deficiência de vitaminas, de minerais, um excesso de inflamação no organismo, que acaba também acarretando em problemas de neurotransmissores que vai bater lá nas emoções. Mas pode ser resolvido muitas vezes de uma forma muito mais simples do que pareça simples somente você tomar a medicação bem interessante, assim, é porque não é novidade o que é bom para a saúde física e mental, mas a gente está sempre procurando, né? Uma novidade. Gente, não tem. Fazer atividade física. Lá vem você, porque você gosta, gosto. Pode 6 horas da manhã para malhar, rindo.
Ok. E isso é um comportamento aprendido. Por quê? Porque eu já faço isso, ó, tem muitos anos, né? Então, é muito fácil. E comportamento a gente condiciona, a gente aprende. Ah, eu nunca vou gostar de malhar. Depois de malhar 10 anos, vai gostar sim. Na melhor das hipóteses, vai acostumar. Mas fazer atividade física, você ter uma alimentação balanceada, não quer dizer que você não possa comer uma besteira eventualmente. Agora, vai comer pizza todo dia, hambúrguer todo dia, batata frita todo dia, doce todo dia, vai ficar difícil, né? Então, você ter comer legumes, frutas, verduras, né? Ter a sua alimentação balanceada, ter a prática do mindfulness. Ai, eu sou ansioso, como é que eu vou fazer mindfulness? Vai, faz sim, começa com práticas curtas, pequenas, vai te ajudar. Claro, nunca fez na vida, vai começar fazendo o quê? Uma prática longa de escaneamento corporal de meia hora? Não vai dar conta. Claro que não vai, mas começa com as práticas curtinhas, vai incorporando várias vezes no dia, vai treinando, e com o tempo a gente consegue fazer, né? O que eu acho que é uma fala muito comum e muito fácil hoje em dia: "Ah, eu não consigo não. Ah, isso não é para mim. Ah, eu não dou conta". Como assim? Dá sim. A gente pode tudo. É uma questão de ajustar, querer e fazer. Porque só querer não vai adiantar, né? Legal, vamos pegar esse tema. Como eu lido com isso no dia a dia, as questões ligadas à mudança de hábitos envolvendo a atividade física e a nutrição, a gente vê muito bloqueio, né, É. mental. A pessoa, ela não gosta de fazer, ou ela acha que não dá conta, ou eu não sei, tem gente que não gosta do ambiente de academia, mas existem tantas opções de atividade, né? Quando É. eu pego uma pessoa assim e falo, eu não gosto de academia. Poxa, mas você não gosta de jogar um vôlei, jogar um tênis, você não gosta de dançar. Eu uso muita dança como, É. né, forma de incentivar a atividade física. Tem atividades no lago, a gente tem um lago aqui maravilhoso, tem um monte de coisa para fazer lá, o remo, o stand-up. Enfim, por que você acha que as pessoas têm esse bloqueio para atividade física se é algo tão, deveria ser algo tão natural para o ser humano se movimentar, se mexer? Fábio, sabe o que que eu acho assim? Se você olhar uma criança, o que que caracteriza uma criança? O movimento. Ah, esse menino não para quieto. Não para mesmo, porque o É, menino não para quieto. ligado no Criança automático. se movimenta. Então, assim, a gente sempre tem uma tendência de se movimentar, mas ao longo da vida a gente vai perdendo isso. Por quê? Porque isso não é um comportamento muitas vezes cultivado. E assim, em vários contextos. É, a família não O incentiva, ambiente é o muito. ambiente, se o menino não é bom no futebol, ele fica no banco, né? O ambiente vai parando. Aí vem o bendito do videogame. E aí você deixa o menino em casa, na televisão, no videogame, ele não desce para brincar de bola. Então ele não cultiva o hábito de se movimentar, de praticar De sentir atividades. a endorfina e a dopamina Isso, dessa forma. dessa forma que vem. E aí ele não desenvolve esse comportamento. Aí quando chega 20 anos, acha que ele vai para academia? Não vai. Porque não foi um hábito que ele construiu ao longo da vida, muito pelo contrário. Ele tem que gostar muito. Então, na verdade, a gente tem que mudar essa crença e ele tem que reaprender a gostar disso. E para isso é um passo de cada vez. Vou Boa. caminhar, vou dançar, faz qualquer coisa que goste. Não gosta da academia? Não vai fazer outra coisa. Mas não é possível que não tenha uma atividade física que você não gosta de fazer. Tereza, você me lembrou de uma coisa que, falando disso, eu vejo que muitas pessoas ligam a prática da atividade física à necessidade de emagrecer. Então, assim, ela assim, eu tô acima do peso, eu tô gordo, ou o médico falou, eu preciso fazer. Então, você liga, a atividade física é uma coisa ruim. É E não exatamente. pode ser assim, né? Não. E eu vejo também um outro problema com a maioria das pessoas, que é querer. Você falou de um passo de cada vez, isso me chamou a atenção, porque, primeiro, você quer fazer uma atividade física, mas você quer fazer atividade física e iniciar uma dieta ao mesmo tempo. Então, assim, são duas demandas que para o cérebro vão pesar muito. Isso vai se tornar um processo penoso, né? E aí você não sustenta. Toda vez que, inclusive, a própria questão da dieta em si já É. traz para a pessoa aquela, ai meu Deus, é parar de comer o que eu gosto, é restrição alimentar, é passar fome, é passar vontade. E nós que trabalhamos com a nutrição já há algum tempo, a gente, inclusive, já tem estudo em cima disso já. O Herbert Lancia Júnior, que é um
PhD aí da nutrição brasileira, um grande mestre. Ele publicou um estudo mostrando que de cada 10 dietas prescritas nesse esquema tradicional, de você passar no nutricionista e levar um plano alimentar, 80% falham em poucas semanas. Porque a pessoa tem dificuldade, ela não vê resultado, ela desanima, ela acha que é muito restritivo, enfim, acaba não dando certo. E a proposta que funciona hoje, mais moderna, é exatamente do trabalho de acompanhamento, de coach, de você fazer uma coisa de cada vez, sabe? Olha, vamos começar assim. Será que dá para você comer uma fruta por semana diferente? Será que dá pra gente partir aqui? Você tá fazendo só, sabe, 2 refeições por dia ou uma refeição por dia, o resto tá fazendo lanches e tal. Será que dá pra gente melhorar isso? Depois aquilo? Fábio, é a mesma lógica, né, da atividade física. A pessoa comeu, vamos dizer, uma comida mais pesada, não comeu legumes, frutas e verduras a vida inteira. Aí ela vai fazer uma dieta, né? E da noite pro dia ela vai começar a comer uma coisa que não faz parte da vida dela, que ela não aprendeu, que ela não fez isso durante 20 anos, durante 10 anos, durante 15 anos. Vai acordar, vai fazer? Não vai. A grande questão que eu vejo primeiro, a gente funcionar com a lógica da reeducação alimentar. Isso que você está falando, é a gente trabalhar aos poucos e inserindo, né, de uma forma que a pessoa não sofra tanto. Isso. Porque, Fábio, emagrecer é fácil. Ela vai lá, 30 dias, 60 dias, faz aquelas dietas, né? Mas ela vai permanecer magra? Não vai. Olha, gente. Terminei a dieta. É o famoso efeito sanfona. Acabou, volta tudo de novo. A questão não é essa. Que crença essa pessoa tem em relação ao alimento? Né? Como é que ela se relaciona com o alimento? O que ela espera do alimento? Como é que a gente pode barganhar e substituindo esse prazer que ela tem com o alimento com outras coisas? Qual é o nível de estresse que ela tá? Porque aí muda de nutricionista. Esse daqui não deu certo, não. Eu emagreci e engordei. Vou procurar outro médico e outro nutricionista. Vai ter trocentas dietas e não vai funcionar, porque a questão não é essa. É a relação dela com a alimentação, com, né, uma forma mesmo, como ela busca prazer na vida. E como é que a gente pode ajustar isso? E a quantidade de atalhos que é oferecida hoje também, né? Eu vejo desde essas dietas, essas propostas de dietas radicais, que a gente sabe que tem um efeito temporário, ou seja, eu acredito no seguinte, você tem que fazer da sua alimentação e do seu corpo que envolve a atividade física um projeto de vida, não um projeto que tem o início, meio e fim. Eu vou fazer aqui um treino, vou treinar todo dia, 2 vezes por dia. Até quando? Eu vou cortar todo o carboidrato da minha alimentação. Quanto tempo você vai aguentar isso? Inclusive a questão da vida social, que eu trabalho muito com as pessoas. Então você vai no nutricionista, ele planejou lá o seu peito de frango com batata, o seu pãozinho integral com queijo, ficou lindo o seu plano alimentar. Mas e aí, não tem mais vida social? Se isso não for pensado e negociado com a pessoa, é inviável para a grande maioria das pessoas. Né? E eu falo como atleta de fisiculturismo, que tem a proposta mais radical possível de obtenção de percentuais de gordura muito baixo, com muita massa muscular, com as dietas mais radicais, junto dos treinos super exigentes, e é insustentável para os atletas. O cara faz a preparação de alguns meses e assim que acaba a competição, né, aquela rotina ela tende a ser relaxada. E para algumas pessoas é o efeito rebote, né? Então, assim, isso tem muito na área de modelos e, né, de passarela, de fotografia e no fisiculturismo, que são os problemas alimentares, os transtornos alimentares gerados por a adoção desse tipo de alimentação e muitas vezes da atividade física excessiva. A atividade física ela tem que te dar prazer. Né? Então, esse passo a passo eu acho que é um dos segredos principais. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. E eu vou dar uma dica para vocês. Na minha opinião, se você hoje não faz atividade física e não tem cuidados com a sua alimentação e você gostaria de mudar, tem que partir disso também, né? Você tem que querer. Se você quer mudar, primeiro passo é a atividade física na sua vida. Porque independente de você estar de férias comendo
comendo mais bobagem ou tá fazendo uma dieta mais restrita, o movimento diário, a atividade física diária ou numa boa parte dos dias, ela vai te manter num nível de humor diferenciado, Diferenciado, entendeu? é o bem-estar, né? A É produção de imediato, hormônio é é imediato. imediato. Né? Uma descarga que quando você termina, você sai da academia feliz, rindo, né? E aí você tem ânimo de voltar para buscar esse mesmo prazer no dia seguinte, né? E você aprende a buscar esse prazer. E aí, com o tempo, ele vira rotina e você incorpora isso na sua vida e faz parte da sua vida, como escovar dente, tomar banho, dormir. Isso. Então, por exemplo, gente, o que eu não acho legal? Eu ouvi essa semana eu vi foi ontem ou anteontem, o rapaz, você faz exercício há muito tempo, né? Eu falei, faço, tem quase 30 anos que eu faço. Eu não, tem que ter muita disciplina. Ó, essa semana passada eu comecei, mas olha, eu não consegui nem pegar minha filha no colo. Porque errou na dose, É, entendeu? Se empolgou demais, quer começar na velocidade máxima. Você quer começar a correr e já quer correr com um amigo seu que já corre. Então você quer acompanhar aquela pessoa e aquilo pra você fica um sofrimento, enquanto o outro tá curtindo, conversando, batendo papo e correndo. Então, se você não fizer do treinamento, isso é um dos princípios do treinamento, né? A progressão. isso. E, Fábio, você sabe o que você fala para o seu cérebro quando você faz isso? Eu não dou conta. Tá vendo? Eu não dou conta, eu não vou correr. Olha como ele corre, como eu corro. Ele corre há anos, você começou ontem. Fui na academia, não dou conta não, tô todo doído. Pegou peso demais, errou na dose. E aí, quando você erra na dose, o que você fala pro seu cérebro? Eu não dou conta. Isso. Ó, e, gente, isso piora e eu vejo muito também. Quando é associado, então, uma pessoa que não está treinando e não faz uma alimentação regrada. Ela resolve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É. Porque, basicamente, o princípio da dieta do emagrecimento é algum tipo de restrição na tua ingestão de caloria. Então, assim, seja porque você cortou alimentos processados, você diminuiu a ingestão de carboidrato, porque você está fazendo uma janela de alimentação que é a proposta do jejum intermitente. Qualquer modelo de dieta que você pegue, você vai cortar calorias para gerar o emagrecimento. Ok, esse é o caminho. Só que você fazer isso associado a um treinamento, especialmente se ele for feito com muita intensidade, com muito volume, sem uma progressão na velocidade que seja adequada para você, vai dar ruim. Vai dar ruim. É. Tereza, eu queria que você me falasse agora um Ah, pouquinho do que você está achando do trabalho no Centro de Excelência Física, no Cefis, da proposta que a gente oferece lá para as pessoas. Como eu falei aqui no início, foi sempre uma ideia de trazer algo diferente para o mercado, além das consultas de várias especialidades que a gente tem por aí, a gente poder fazer um trabalho integrado, né, entre diferentes áreas. Assim, Fábio, eu sou suspeita porque eu gosto muito da Cefis, né? Eu acho que a gente tem uma equipe técnica de médicos, nutricionistas, fisioterapeuta e eu como psicóloga, né? Isso. Que é muito boa, é uma equipe muito competente e é uma equipe que conversa entre si. É claro, a gente tem clientes em comum. Então, eu acho que a gente conversa entre si no sentido de ajustar o que é melhor para o nosso cliente. Claro, respeitando toda a parte de sigilo e ética, mas a gente encaminha um para o outro, a gente consegue ver junto a melhor forma da gente atender os nossos clientes, né? A equipe de atendimento, o staff é fantástico, as meninas são extremamente educadas, gentis, atenciosas. A gente atende alguns planos de saúde, isso também é Abre um mais. diferencial, dá mais possibilidade, porque às vezes a pessoa no momento não tem recursos, né, para estar investindo no particular. Mas eu acho que essa visão humanizada, esse atendimento carinhoso que a gente tem com os nossos clientes e essa integração dos profissionais, eu acho que faz diferença para que o nosso cliente consiga os resultados que ele busca. Tereza, outra coisa que me veio à mente aqui, o preconceito que existe quando você fala das pessoas você precisa ir lá na Tereza, ela é psicóloga, a pessoa, É. não, eu não tô precisando, eu sei. Tem um lá que eu tô conversando, ele, não, eu sei lidar com as minhas emoções, eu É. me viro sozinho e tal.
Mas quando você fala de coaching, de mentoria, aí a pessoa já vê diferente, né? Sim, Eu até tenho uma história, como a gente está falando muito de liderança também lá na clínica, né? A Teresa tem feito um trabalho muito legal com os nossos gestores lá e com os diretores também. Essa questão da mentoria, a gente ouviu num podcast de gestão, eles falando isso. Quando você pega uma empresa, essas empresas assim, gigantescas, e o CEO tá fazendo uma terapia, aí falou que a empresa desvaloriza. O valor da empresa cai. Mas se ele estiver fazendo um coach, uma mentoria de desenvolvimento, aí o valor sobe. Então, assim, ainda existe, eu acredito, nas sim. pessoas um certo preconceito com o trabalho do psicólogo, independente de ser para tratar uma questão de um trauma ou de alguma coisa assim mais que É. exija mais uma terapia mesmo, ou o trabalho de desenvolvimento da psicologia positiva. Como que você vê, como é que a gente supera essa barreira? Assim, gente, é uma barreira. Ah, vai no psicólogo, eu não sou doido. Não, É olha, isso. se for doido, não vai pro psicólogo, não. Vai, vai para outro lugar, né? O psicólogo é alguém que pode te ajudar a lidar melhor com as suas questões, né? Eu sempre digo, ai, a pessoa chega, eu quero mudar isso, mudar aquilo, né? Eu falo, ó, não sei se você vai mudar tanta coisa assim, não. Eu sei de uma coisa. Você vai aprender a se conhecer e se gerir melhor. Eu acho que, claro, você muda algumas coisas no meio do processo, mas o que a terapia te dá, né, é o autoconhecimento e uma melhor gestão de você mesmo, que é um propósito muito semelhante da mentoria. Claro que a psicoterapia ela vai mais fundo em algumas questões, ela não tem um prazo determinado, que é diferente da mentoria. Lá na Cefis a gente tem a mentoria de bem-estar, a mentoria de liderança, a mentoria para profissionais que tiveram burnout, fazendo uma diferenciação. Se a pessoa está num processo de burnout, ele precisa de um psicólogo. Ele precisa de um tratamento mais profundo, por quê? Porque ele está em adoecimento. Se ele já teve, está perto de ter, aí ele pode ir para a mentoria de burnout. Por quê? Porque a gente vai trabalhar no fortalecimento, num plano de ação, num fortalecimento para que isso não aconteça de novo com ele. Um pouco da compreensão do que levou a esse quadro e o que ele pode fazer daqui para frente para se proteger. E aí a gente vai aliar práticas de bem-estar, que é a mesma coisa que a gente faz na mentoria de bem-estar. Então, a mentoria de bem-estar, a gente dá uma avaliada como é que está a vida dessa pessoa, que forças que ela tem e o que a gente precisa arrumar, que a pessoa tem um plano de ação que a gente vai monitorando para que ela possa cultivar bem-estar na vida dela e ficar melhor. Essa mentoria, Tereza, então, elas, nessas três áreas que a gente tem trabalhado lá, bem-estar, liderança Bem-estar, e emagrecimento. liderança, emagrecimento, são 4, emagrecimento e burnout. Eu não falei da mentoria de emagrecimento, né? A mentoria de emagrecimento, ela cai bem quando você está junto com o nutricionista ou começando a fazer atividade física. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver algumas crenças, né? A forma como você se relaciona com o alimento e criar um plano de ação para que você possa superar barreiras e conseguir, né, manter essa mudança de vida, manter uma reeducação alimentar, a prática de atividade física. E a gente alia também, eu utilizo nas mentorias atividades práticas de mindfulness, que é para ajudar a pessoa nesse processo. São ações que a gente faz integradas visando o bem-estar. Pode ser feito online? Ela pode ser feita tanto presencial quanto online. Isso O depende. online hoje abriu Nossa, possibilidades, abriu né? muita possibilidade, né? Quem tiver interesse, é só fazer contato com o Cefis e assim, a gente marca, uma primeira sessão, um primeiro atendimento para a gente entender bem, conversar, enfim, tudo via Cefis, né? E a gente procura identificar bem a necessidade, né, daquele cliente, como que a gente pode estar ajudando. Vamos contar um caso real aqui. Depois eu quero que você conte um, vai pensando aí. Tá. Mas eu tive a ligação da minha prima Beijo. Ela tá se mudando para o Canadá. E o que é que acontece? Ela queria conversar comigo antes porque ela tá preocupada, ansiosa, porque ela conseguiu ter um bom emagrecimento aqui com treino, dieta, atividade. Ela tá investindo nela já há um bom tempo e teve um resultado muito legal, tá satisfeita.
porém ela vai ter uma grande mudança de vida, de país, né, de cultura, de clima, né, ela tá saindo do Rio de Janeiro para o Canadá, e isso gerou nela uma ansiedade. Aí, será que eu vou conseguir manter a minha dieta lá, e meus treinos, e atividade física e tal? Então a gente bateu um papo, eu falei para ela, olha, fica tranquila, lá você vai ter acesso à suplementação da melhor qualidade, a alimentação você já faz, então é só uma questão de organização. E a gente foi conversando e eu falei, olha, você precisa conversar com a Tereza. Gente, eu acho, para mim, o trabalho que a Tereza faz, ele é similar ao que eu falaria para uma pessoa como sendo um personal trainer do cérebro, das emoções, entendeu? Então, assim, eu acredito que todo mundo, absolutamente todas as pessoas se beneficiariam de, em algum momento da vida, eu diria até o quanto antes, né? O melhor momento já foi, se você não fez antes, o melhor momento é agora, né? De fazer um trabalho, um acompanhamento nesse sentido, porque todos nós temos questões, temos objetivos, a gente sente essa ansiedade, e as ferramentas que a Tereza tem, você não vai conseguir buscar isso sozinho, nem só assistindo um podcast, mas eu espero que fique essa dica aí e a gente consiga ajudar muitas pessoas. Você tem uma história assim que te tem te impactado? Sim, um profissional, né, que ele teve burnout, aí saiu do mercado de trabalho, enfim. E ele estava voltando, né, já tinha sido recontratado, voltou para o mercado de trabalho e ele começou a sentir algumas coisas semelhantes, né? E aí a gente foi trabalhar com ele justamente isso, né? Primeiro uma reflexão um pouco dele, o que propiciava isso, né? E a gente fez um plano de ação de coisas que ele tinha que fazer no dia a dia, cuidados que ele tinha que tomar para ele não entrar num quadro burnout de novo. E funcionou super bem. A questão do equilíbrio, das práticas, de botar limite, dizer não, o mindfulness. E isso ajudou muito. Passamos da fase, continua na empresa que ele está, indo super bem, crescendo, mas preservando a saúde mental. Tereza, esses aplicativos que ajudam a pessoa a fazer uma meditação, um mindfulness, eles podem ser sei lá, um primeiro contato para quem de repente, cara, eu quero saber como é que funciona isso. Pode, sim. Claro, tem de tudo, mas tem umas práticas muito boas. A única coisa que eu falo, comece com práticas curtas. Nunca fez mindfulness na vida, nunca meditou, não vai meditar meia hora. Deu 5 minutos, você já surtou e já largou. E outra coisa que você precisa ter em mente. Mentes divagam. É isso que elas fazem. Eu vi essa postagem. Tá? O que você tem que trazer? Se tá ali na sua prática, você vai voar, vai, volta. É isso que a gente tem que aprender, aí voltar. Não é ir e ficar lá, não. Aí fica no pensamento quando veja, não sabe mais o que está fazendo, mas é ir e voltar. Né? Foi, volta para o corpo. Né? É esse que é um toquezinho assim que pode ajudar. Eu senti isso bastante. Acho que todo mundo sente, né? Você falou, você vai tentar concentrar, se desligar de tudo e a sua cabeça vai te puxando para alguma coisa. Não tem jeito. Show de bola. Já passou 1 hora, tu acredita? Ai, não acredito. Então, gente, vamos encerrando aqui de novo. Deixa eu passar logo o contato da Tereza para vocês, antes dos nossos patrocinadores aqui. Tereza Macedo Oficial no Instagram. Isso. Tem TikTok também? Tem. Teja Macedo Psi no TikTok. Teja Macedo Psi no TikTok. Legal. LinkedIn é Tereza Macedo e o site também é Tereza Macedo. Boa. Quem quiser agendar uma consulta com a Tereza, pode procurar o contato do Centro de Excelência Física de Brasília, que é o www.cefisbsb.com.br. Vocês vão achar também nas redes sociais, Cefis BSB, só procurar. Então vamos lá, o Cefis, agradecendo aqui pelo apoio com o nosso podcast. A gente vai procurar fazer uma produção semanal de conteúdo como esse de hoje, com outros profissionais lá da clínica, e atletas e clientes, casos de sucesso. Eu acho que os casos de sucesso ajudam muito, né? Então, assim, a gente podendo trazer para vocês bom conteúdo e bons exemplos para ajudarem a inspirar o maior número de pessoas, nosso objetivo aqui está feito. Mundo dos suplementos,
Também vocês vão achar aí Mundo dos Suplementos nas redes sociais, .com.br, vocês vão estar no site. Lá vocês têm na equipe a Júlia, a Ludmila, o Eduardo, pessoal super gente boa, 100% transparente, as entregas são rápidas, tem política de fidelidade, cashback. E para fechar aqui, nossos amigos aqui do Estúdio Flopô também, um abraço aqui pro Ítalo aí, tá sempre dando uma força pra gente. E a gente se fala. Valeu, galera. Obrigada, tchau.